O universo Marvel já tem diversos filmes já lançados e diversas séries, e com isso surgiu diversos mistérios que ainda não tiveram resposta e que ninguém sabe. E o primeiro deles que eu quero falar aqui nesse vídeo é justamente o que mais me deixa intrigado, que é os braceletes do Shang-Chi. Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, qual é o sinal e para quem é esse sinal que os braceletes do Shang-Chi estão enviando? Quando você usou os anéis, nós sentimos no Kamar-Taj. Na real, são os 10 anéis do Mandarim, que chegaram no universo Marvel há muitos e milhares de anos atrás, e que o Wong, na cena pós-crédito do filme do Shang-Chi, diz que, junto com o Hulk e a Capitã Marvel, que aquilo ali, aqueles objetos estão enviando um sinal para um lugar muito e muito distante. Legal. Como, né? Pra quem, né? E o porquê, né? Um sinal. Estão enviando uma mensagem. Mensagem pra onde? Isso aqui é bem capaz que possa acontecer tudo e nem responda. Ou talvez só fique para ser respondido após Vingadores Guerras Secretas. Olha só, fiquem bem. Bem-vindos ao circo. Porque a minha teoria é que tivesse alguma coisa relacionada com algum Kang ou algum dos Kangs que talvez sejam esquecidos mesmo e nem sejam mais apresentados no MCU, porque vão mudar para o Doutor Destino, e aqui que eles podem também mudar essa parada dos 10 anéis do Shang-Chi para envolver algo com o Doutor Destino. Bom, e falando em Kangs, outra questão, né? O que aconteceu com todos aqueles Kangs, com todo aquele conselho de Kangs do multiverso, que tem 3 Kangs principais lá. Eles veem que aquele Kang de Quantum Mania acabou morrendo e fala que chamou todos deles. Quantos mais você convocou? Todos de nós. Beleza, existem outros Kang que não são eles? E o que que eles estão fazendo? O que que eles vão fazer? O que que aconteceu com aquela galera que simplesmente já se passou 2 anos e não foi respondido, onde a gente imaginava que seria respondido em Vingadores Dinastia Kang, e agora não tem mais Dinastia Kang. E a AVT está prendendo aqueles Kangs porque mostrou que a AVT já estava meio que caçando Kangs. Aqueles caras foram caçados ou não? Não mostrou e fica um mistério aqui pra gente. Acho que uma delas causou uma pequena confusão em um reino adjacente ao 616, mas cuidaram disso, então tá tudo bem por enquanto. Outro mistério é justamente envolvendo algo muito parecido com os 10 anéis do Shang-Chi. São os braceletes da Kamala Khan. Cara, quem criou aqueles braceletes é um mistério. Kamala Khan tem um e a Capitã Marvel tem o outro. Pra que serve e se vão trabalhar isso aqui no futuro? Fica um mistério. Porém, verdade, os braceletes quânticos foram usados para criar todos os pontos de salto do universo. Agora, uma cena que eu achei que ia ter respostas mais pra frente no universo Marvel e não teve, é justamente a Sharon Carter. Cara, ela aparece lá no final de Falcão e o Soldado Invernal, falando com uma pessoa no telefone que vai vender agora tecnologia pra todo mundo, que tem informação do governo. Com quem que ela estava conversando? O que aconteceu com aquela mulher? Ninguém sabe. Ninguém sabe. E a Marvel esqueceu disso aqui. Mas vamos ter acesso a todos os segredos do governo, protótipos de armas, o que quiser. Um mistério que fica aqui na minha cabeça, cara, uma pergunta muito séria é: lembra em Homem-Aranha No Way Home que no final do filme os heróis conseguem meio que consertar os vilões, trazer curas pra eles das situações que eles estavam, e eles voltam a ter o controle dos seus corpos novamente, a perderem os seus poderes de novo, e eles são retornados para os seus universos. Aqui fica uma questão, cara. Quando o Tobey e o Andrew voltam para os seus universos, eles voltaram no exato momento em que eles saíram dos seus universos, ou seja, voltando para o momento em que eles saíram e não alterando nenhuma linha temporal, e tudo que eles fizeram com os vilões ali não adiantou de nada, né? Tipo, a história deles aconteceu, ou eles voltaram para um outro universo aonde nesse universo se tornou uma ramificação com os eventos alterados do que eles viveram no passado, porque eles consertaram, digamos assim, os vilões. Mistério. Vai ser respondido? Eu espero que pelo menos lá em Guerras Secretas, quando esses caras voltarem, eu imagino que eles vão voltar, porque é tudo teoria da minha cabeça, que respondam pelo menos alguma coisa sobre isso. Então a gente se vê, né? É, Até. tchau. E logo depois de Homem-Aranha No Way Home, tivemos o quê?
Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Na loucura do multiverso é uma loucura mesmo esse filme aqui. Por quê? No final do filme, a Feiticeira Escarlate acaba morrendo. Porém, ela morreu mesmo? Ou não morreu? Fica um mistério porque não surgiu um corpo, Kevin Feige já falou que a gente só viu uma luz explodindo, que não se sabe se ela realmente morreu ou não, e ainda mais que dentro desse filme, o próprio Wong fala que a Feiticeira Escarlate está destinada a destruir o universo ou salvar o universo. E foi profetizado que ela vai governar ou aniquilar o cosmo. Se tem uma profecia falando justamente sobre ela, como é que essa profecia vai se concretizar se ela morreu? Então ela não morreu. Então essa profecia é o quê? Pois é um grande mistério. Meu destino é governar todas as coisas. Um outro mistério que fica aí, que eu espero que seja respondido talvez em Doutor Estranho 3 ou algo do tipo, é se o Doutor Estranho está sendo controlado e manipulado e influenciado pelo Darkhold. A gente viu que a Wanda foi corrompida pelo Darkhold, fazendo alterar toda a sua mente para fazer o que o livro queria que ela fizesse, se tornando assim a vilã do filme. Ela está com o Darkhold e o Darkhold a controla. Só que aí no meio do filme, o Doutor Estranho também aprende as magias do Darkhold, se entrou em contato com o livro ali. Porém, ele conseguiu manipular essa energia do caos e tudo mais, mas a Wanda no final do filme foi lá e destruiu todos os Darkholds do multiverso. Porém, a gente viu que na cena pós-créditos, o Doutor Estranho ainda tem um terceiro olho, mostrando que a magia do Darkhold ainda reside dentro dele. A magia do caos reside dentro dele. Será que ele está sendo manipulado pelo Darkhold ou não? Como que isso aqui pode acabar acontecendo? É um grande mistério. A menos que esteja com medo. Dadinha. Um outro grande mistério, justamente envolvendo o Doutor Estranho, é que incursão que o Doutor Estranho acabou criando para chegar a Clea falando que ele foi o responsável por criar uma incursão. E que incursão é essa? Aonde que ele está? Para onde que ele foi e como que ele vai resolver essa incursão que está colando aí? É um grandíssimo de um mistério. Você causou uma incursão e vamos consertá-la. Um outro mistério que acabou rolando aí na série Invasão Secreta é que lá no último episódio simplesmente mostra pra nós que o Rhodes estava sendo substituído por um Skrull esse tempo inteiro. Mas a questão é, por quanto tempo o Rhodes foi substituído por um Skrull? Agora, essa é a maior questão. Tem uma teoria aí que eu já trouxe aqui no canal, que é quando ele passa por uma cirurgia lá em Guerra Civil, que eu acredito que nesse momento que ele foi substituído por um Skrull, e qual foi o objetivo desse Skrull estar infiltrado nos Vingadores? Há quanto tempo está aqui? O senhor foi mantido preso por muito tempo. Agora eu quero falar sobre o Mephisto. Sim, o Mephisto que acabou surgindo aqui no canal enquanto tava rolando a série de WandaVision e tudo mais, com a Agatha Harkness e tudo, Nicholas Scratch e tudo mais. Sabemos que agora Nicholas Scratch se refere ao filho da Agatha Harkness, porém é o seguinte, na série da Agatha Harkness, uma das bruxas fala que ela fez um pacto com o Mephisto. Um agente do Mephisto. Nada daquilo era real. E a pergunta é, Mephisto é real no MCU ou não é? Fala aqui nos comentários. Não pode ser verdade. Não, você deve estar certo. Outra coisa é envolvendo o Gavião Arqueiro. O que realmente aconteceu em Budapeste? A gente viu um pouco de Budapeste, da história da Viúva Negra em Budapeste, relacionada com o Dreykov e a sua filha. Porém, quando eles estão lá na batalha de Vingadores, no meio de Nova York, tudo explodindo, um monte de alien atacando a cidade, é um caos absurdo. Viúva Negra e o Clint Barton estão lá falando. Cara, isso aqui lembra Budapeste. Parece até que estamos em Budapeste outra vez. O que eu lembro de Budapeste é bem diferente. O que aconteceu em Budapeste, minha gente? Mistério que talvez nunca seja revelado. Agora, em Homem-Aranha 3 No Way Home, a gente viu que por causa do feitiço do Doutor Estranho, acabou atraindo diversas pessoas do multiverso que conheciam o Homem-Aranha para o universo principal Marvel. Porém, minha gente, por que que o Abutre, que estava no universo principal Marvel, acabou parando em um outro universo? Eu não sei como eu vim parar aqui. Tem a ver com o Homem-Aranha, eu acho. Até mesmo o próprio Venom. Ele foi para o universo principal Marvel. Só que daí ele ficou lá no bar, conversando e tudo mais, e voltou para o seu universo. O que aconteceu com o Abutre, cara? Ele voltou ou não para o universo original? Se passa durante que momento aquilo lá?
É ele enquanto tá rolando no Way Home e depois de alguns dias ele voltou pro universo principal, porque era pra galera vir pro universo Marvel. Ele foi pra um outro. Por quê? Por quê? E por que só ele? Por que não outros? Como que a Agatha Harkness conseguiu ter acesso ao Darkhold? Um livro extremamente antigo e poderoso. Não mostrou na série dela como ela conseguiu esse Darkhold. E outra coisa, quem é o pai do filho da Agatha Harkness? Ela gerou ele sozinho? Porque não foi explicado ali essa parada de como que ela criou o filho dela simplesmente do nada, sozinho. Foi através da magia? Foi através de alguma coisa? Simplesmente não teve resposta. Defecou em si mesmo enquanto estava inconsciente. Eu não estava inconsciente. Quem é você? Agora, com o filme do Deadpool, tem 3 mistérios que esse filme aqui nos apresentou. Por que que o Deadpool é importante? Eu o trouxe aqui, Sr. Wilson, para lhe dizer que você é especial. O Paradox foi lá no universo do Deadpool, estava monitorando aquele universo porque aquele universo já estava morrendo e o trabalho dele era ver aquele universo morrer por diversos e milhares de anos. Só que aí, ele vai lá e tira o Deadpool daquele universo. Por quê? Porque ele fala que o Deadpool é muito importante para o universo principal Marvel. A verdade foi escolhido para um propósito maior. Um propósito incerto até mesmo para mim. E pode muito bem precisar ser vingado. Por que que ele é importante? Sério, de todos os heróis que existem no universo da Fox, Magneto, Professor Xavier, Ciclope, o próprio Wolverine, diversos heróis muito poderosos e importantes para a história do universo. Cara, ele foi lá e pegou justamente o Deadpool. Eu sou o Messias. Eu sou o Jesus da Marvel. Levando essa parada aqui um pouco mais além, temos um outro mistério. O maior mistério do universo Marvel. O top 1. Por que que o Thor estava chorando? E o que é aquilo ali? Aquele sou eu? Aquele é o Thor? Ele tá chorando? Ah, não vamos nos antecipar. E isso acontece no futuro distante. Por que o Thor tá chorando? Rápido. Não fale com ela. Pare com isso, olhe pra mim. Outra parada maior ainda, cara, é saber que tem universos e vários universos têm os seus seres âncoras. Se aquele ser morre, o universo começa a morrer. Tá, entendeu? Tá me gozando? Agora no meu ouvidinho. Quem é o ser âncora do universo principal Marvel? Pois é, nenhuma resposta. Maior mistério de todos seria o Tony Stark, seria o Homem-Aranha. Quem é esse ser âncora? Seria o Steve Rogers? Cara, quem é? Quem é? É o que acontece quando um universo perde a sua âncora. Ele começa a decair internamente. É assim que uma realidade morre. Uma âncora é o quê? Uma âncora é uma entidade de importância tão vital que quando ela se vai, seu mundo inteiro lentamente começa a se desintegrar. Se falar sobre Vingadores Ultimato, o Steve Rogers, ele conseguiu devolver todas as joias do infinito ou não? Porque agora com o multiverso abre uma brecha absurda pro que acabou acontecendo. E se o Steve Rogers ficou lá no passado vivendo com a Peggy Carter, ele ficou vivendo em um outro universo, uma outra ramificação onde ele estava vivendo com ela, porque ele toma todas... A Peggy Carter vai tomar diversas iniciativas e decisões diferentes por estar vivendo com o Steve Rogers, e aí se ramifica toda a história também. Então, ele devolveu todas as joias do infinito? Ou não conseguiu? Vão trabalhar isso aqui mais pra frente? Ou não? Fica um mistério, uma parada em aberto aí absurdíssima também envolvendo o Steve Rogers. Esses aqui são todos os maiores mistérios que eu consegui pensar sobre o universo Marvel, que eu não consegui encontrar nenhuma resposta pra nada disso aqui. Eu quero saber se você sabe alguma resposta sobre isso ou se tem outros mistérios que eu acabei esquecendo. Fala aí embaixo nos comentários. Fala aí embaixo nos comentários, me segue aqui no canal e também lá no Instagram. Até o próximo vídeo e...